Então, eu queria convidar você agora para entender o que é a visão do MDA na nossa igreja e na sua igreja também, como vai acontecer. Hoje nós vamos ver a segunda parte, o reino do Senhor Jesus Cristo. Lembra, tem o reino de Deus e tem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver para você abrir a sua mente e aprender mais o que é a visão do MDA na sua igreja. Hoje, no episódio número 2 da série DNA da Visão, nós vamos falar sobre a Igreja do Senhor Jesus. Por que a Igreja do Senhor Jesus? Tem pessoas que pensam ainda que a igreja é um prédio, ou que a igreja é uma placa, ou que ela pertence a um pastor, um bispo, um apóstolo, mas na verdade a igreja pertence ao Senhor Jesus, pois Ele é o cabeça da igreja, Ele é a pedra angular da igreja. Uma vez Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou: quem vocês pensam que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus estava falando sobre o que Pedro disse, que Jesus era o Filho de Deus, pois a igreja está edificada em Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E na verdade, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja universal. Ela está sobre todo o mundo. E essa igreja é uma só igreja. Nós não podemos olhar para a igreja como se ela fosse várias igrejas. Pois quando Jesus voltar para buscar a tua igreja, Ele não buscará a igreja A ou B, mas Ele buscará todos aqueles que entendem que Ele é o cabeça da igreja. Quando nós olhamos lá para João capítulo 17 e vemos a oração de Jesus, nós vemos que Ele pede ao Pai que os seus sejam um, como Ele é com o Pai. Porque se a igreja for uma só, o mundo vai entender que de fato Deus enviou Jesus Cristo. E quando nós falamos de unidade, nós temos que entender que vai haver diversidade. Por que diversidade? Porque nós estamos falando de uma igreja mundial que tem muitas pessoas, que tem muitas culturas envolvidas. A igreja que se reúne no Brasil não tem as mesmas tradições da igreja que se reúne na África, do que a igreja que se reúne na Ásia. Mas isso é interessante nós entendermos que a igreja ela é bela porque realmente ela é diversa. Essa diversidade, ela traz uma beleza para a igreja, porque a igreja é a única instituição no mundo que uniu judeus, gentios, livres, escravos, homens, mulheres. Isso tudo no século I depois de Cristo. E tem muitas pessoas que querem acabar com essa diversidade da igreja, transformando ela em uma coisa igual em todo mundo. Mas nunca foi o plano eterno de Deus. Quando Paulo escreveu para os Efésios, ele disse: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse é o grande propósito de Deus, revelar toda a sua glória através da igreja. Veja que maravilhoso isso, Deus escolheu revelar a sua glória através da igreja. Por isso que a igreja é diversa, porque a glória de Deus é algo muito grandioso, que pode ser demonstrado através de vários estilos, através de várias culturas e através de vários povos. Por isso, nós como cristãos devemos olhar para essa diversidade da igreja e admirar isso. Mas nós não podemos nos prender nas diferenças, mas nos concentrarmos naquilo que nos une, que é maior do que tudo e todos, que é o próprio cabeça, o Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja.